Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre RIF 11, o FII-Infra da Parames. Esse aqui que eu considero ser um FII-Infra de excelente qualidade, que ainda por cima oferece um desconto bem expressivo, tá? Um desconto bem expressivo mesmo. E ainda por cima um desconto que eu não vejo sentido, é que acho que é mais uma punição mais pelo fato da gestora não ser muito conhecida, porque na carteira em si eu não vejo explicação para todo esse desconto. Então, vamos lá, aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, falando aqui, abordando um pouco sobre os fundamentos aqui de RIF 11. Então, primeira coisa, aqui a gente está lidando com um fundo recente, de julho de 2024, e de uma gestora que pelo menos eu não conhecia, tá? Essa Parames. Provavelmente ela era mais forte que no na questão de Private Equity. Agora que optaram por vir para o mercado de varejo, né? E não sei se é por esse fator, mas esse aqui é um FII que anda sendo bastante punido pelo mercado. Aqui tem muito pouco cotista, apenas 5.700, e ainda por cima vem caindo mês após mês essa quantidade de cotista. Enfim, talvez por isso a gente tenha aqui um fundo, que como eu disse, bem descontado. Aqui 18% de desconto, isso que estou gravando aqui no final de dezembro, onde está tudo bem acelerado, tá? Bem acelerado mesmo. Então, acho que o mercado aqui meio que prefere ficar pagando ágio exagerado aqui, igual tá GNCDI 11, 6% de ágio, Cadif já está com uns 3% de ágio. Enquanto isso, ignoram aqui RIF 11 com 18% de desconto, apenas porque não sei o porquê, tá? Vou até mostrar para vocês. Tudo bem que aqui a gente está lidando com Kiné Sparta, então do gestor já criado aqui o nome, tem aqui o seu mérito, mas não acho que o gestor não deveria ignorar aqui as oportunidades que o mercado oferece, tá? Mas enfim, tratando um pouco aqui agora sobre o quanto que o fundo paga. Aqui atualmente está pagando 9,5 centavos, que um detalhe explicar para vocês a forma de pagamento deles. O fundo ele paga o rendimento de 1% ao mês sobre a cota patrimonial. Isso aqui é algo muito importante que infelizmente o gestor ele não deixa claro no relatório gerencial, tá? Esse ponto aqui ele falou apenas em uma live. Então aqui é uma bola fora do gestor de não deixar claro a forma de pagamento. Mas isso aqui nem é exclusividade dele. A maioria dos fundos de infraestrutura não deixam aqui clara a forma de distribuição, né? Cada FII paga de algum jeito, utiliza uma metodologia. Realmente gestores não deixam isso claro no relatório. Mas enfim, tratando aqui sobre os fundamentos do aqui de RIF 11. Ah, não, antes disso, mostrar aqui para vocês o yield também, né? O yield também aqui para atrair vocês. Então aqui, no momento que eu tô gravando, está remunerando 1,25% ao mês. Então essa aqui é uma rentabilidade próxima à de um fundo high yield, mas aqui eu acredito que a gente tenha uma carteira bem high grade, tá? Quando a gente vê aqui os prêmios, aqui ó, NTNB mais 0,72, CDI mais 1,94, isso daqui são taxas que eu considero como de fundos high grade. Inclusive, esse CDI mais 1,94 é inferior à taxa de KNCR11, um ultra high grade. Ok, agora tratando aqui um pouco sobre as debêntures incentivadas vestidas por RIF 11. Ah, vamos lá aqui, pegando agora sobre a carteira. Começando pelo grande ponto forte aqui de RIF 11, a diversificação. Aqui o fundo ele tem apenas um devedor com mais de 4% do PL. Aqui é isso aqui, a Equatorial que inclusive é uma empresa listada em bolsa, então baixíssimo risco. E aqui todos os demais abaixo de 4%. Então uma diversificação muito boa, tá? Muito boa mesmo. Aqui é uma diversificação que é superior a vários fundos que são muitas vezes maiores. Por exemplo, RIF 11 tem apenas 140 milhões de patrimônio e é mais bem diversificado do que um gigante como o Cadif 11.
Aqui, ó, mostra para vocês Cadif 11. Aqui, ó, Cadif 11 tem debênture de 6%, 5, 4,8. Aqui, ó, 5 debêntures com mais de 4% do PL. E isso aqui, Cadif 11 é um fundo 10, 15, 20 vezes maior do que RIF 11. Então, realmente, apesar de ser um fundo pequeno, tem alguns pontos aqui que superam os fundos maiores. Voltando aqui nas características da carteira. Aqui é uma carteira majoritariamente IPCA, a cerca de 3 quartos. Essa aqui é essa parte que nem gosto de passar com vocês, tá? Essa aqui é uma leitura básica aqui para vocês, né? Mas, enfim, agora aqui tratando sobre os segmentos. Aqui os segmentos também vejo como algo positivo. Aqui a gente tem 35%, ele classifica aqui como utilities. Utilities eu entendo como sendo saneamento e energia. No entanto, ele dividiu entre utilities e energia. Para mim é a mesma coisa, né? Mas enfim, são dois segmentos que eu gosto bastante, dois segmentos bem resilientes, saneamento e energia, né? Que a gente tem demanda previsível, então com certeza ponto positivo. Aqui também tem maior exposição a transporte, 34%. Esse aqui é um segmento que eu tinha um pouco mais de atenção por ter algum histórico de debêntures de rodovias. Foi mal projetada aqui a expectativa de circulação de automóveis em rodovias. Não tem nenhuma aqui no caso de RIF 11, tá? Que é coisa do passado, já aconteceu. No entanto, aqui que a gente pensa é, em transporte, rodovias, que tem portos também, tá? O que se encaixa que eu vou falar também. São segmentos onde a gente possui monopólio natural. Ou seja, você tem aqui uma empresa que atua aqui, muitas das vezes em concessão, em que ela tem o monopólio, em que o risco aqui é basicamente você ter a, aqui a incorporação, você fazer as obras, né? E depois é só colheita, né? Você passar aqui décadas colhendo aqui o pedágio, a questão da cobrança de água, de energia. Então, realmente são segmentos superiores aos demais. Aqui eles colocam o rating, mas questão de rating eu nem dou muita bola, tá? Essa questão de rating que eles erram demais. Inclusive devem ter errado aqui com o caso lá da Ambipar, né? Nem duvido que a Ambipar era classificado como um rate excelente, depois acabou dando dor de cabeça. Lembrando que eles conseguiram se livrar do CRI da Ambipar. Tratando agora sobre os principais devedores aqui de RIF 11. Eu vou avisando que essa daqui vai ser uma parte um pouco mais técnica, tá? É, Mesmo assim, acho importante que vocês estudarem essa parte aqui, não pular essa parte técnica. Então, como eu disse, aqui na parte da carteira tem uma boa diversificação e também vários devedores de boa qualidade. Por exemplo, todos esses daqui que eu marquei com B3, a gente está lidando aqui de empresas listadas em bolsa. Então, da Enalta, AS Brasil, isso aqui AS, ela saiu, deixou de ser negociada? Tem uma que deixou de ser negociada, né? Agora deu branco. A Celeste, que também acho que é negociada, aqui PetroRio, Reddor, aqui tem Klabin, aqui marquei até em amarelo a Raízen, né? A Raízen também é listada em bolsa. Esse aqui é um caso um pouco mais complexo, né? A empresa está bem alavancada, bem enrolada. Mas parece que teve um aporte lá do BTG. Certamente vai diluir pra caramba a base, os acionistas, mas que como devedor, excelente ter aporte do BTG, né? Mas enfim, agora aqui vou tratar um pouco mais sobre os principais devedores. Ah, aqui, a Parames, ela coloca o descritivo dos devedores, não de todos, porque são quase 100, mas aqui ele coloca dos principais. Então, aqui o primeiro é Equatorial. Aqui o primeiro ponto que me chama atenção é ser uma dívida clean, ou seja, garantia nenhuma, nem sequer aval. Apesar disso, não vejo como risco não, tá? Aqui a gente está lidando com uma empresa listada em bolsa,
Equatorial, uma empresa muito bem gerida. Então aqui risco quase zero. Próximo, o segundo devedor mais representativo, a gente tem a Rumo, né? Outra empresa listada em bolsa, né? Aqui também vejo como risco quase zero, empresa bem gerida também. Que eu noto tem taxas de aquisição muito baixas, né? Aqui característica de um ativo de baixo risco. Aqui em RIF 11 a remuneração talvez nem fosse tão boa caso fosse no VP. Mas como a gente tem um desconto bem excessivo, acaba que a remuneração fica bem legal. Olha aqui uma debênture que acabou dando um pouco mais de dor de cabeça recentemente. Essa debênture da Iguá. Então, essa Iguá Rio de Janeiro, ela acabou dando alguns problemas aqui por conta de essa empresa está fazendo umas reformas aqui na parte de tratamento de esgoto lá no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, e estava tendo que jogar esgoto no mar. Então começou a aparecer um monte de político enchendo o saco disso, criticando, fazendo aquele ativismo, né? Então era muito mais uma coisa de marcar presença, porque a empresa ela não negou que estava jogando esgoto no mar, mas que ela não tinha escolha. E que esse tipo de coisa de jogar esgoto no mar já não tinha escolha, não tinha o que fazer, mas pelo que eu andei verificando, já foi resolvida essa questão, tá? Então aqui um ponto a menos, mas ainda assim a gente tem uma alavancagem bem pesada aqui para Iguá. Aqui, muito por conta desse marco regulatório aqui do saneamento, as empresas acabaram tendo que se alavancar bastante, né, para cumprir essas metas aqui de universalização de água e esgoto. Então, aqui elas estão com um balanço bem pesado, mas que em algum momento ele vai acontecer essa desalavancagem, né? Vai começar a acontecer a cobrança aqui e espero que essa alavancagem ela dê uma tranquilizada. Mas, enfim, aqui é um ativo para se monitorar. De qualquer forma, aqui numa carteira bem diversificada, acaba ficando bem mais tranquilo. Ok, próxima debênture, aqui essa Parques Investimentos em Aeroporto, 3,5% PL. Aqui a gente tem uma debênture incentivada de um aeroporto, né? Aqui é uma concessão do Campo de Marte e Jacarepaguá. Então aqui a gente não tem risco de obras, assim, imagino, a não ser alguma reforma ou outra, mas é menos mal. E, enfim, aqui vejo como bem mais tranquilo, né? Lembra que a gente quer ter alienação fiduciária das ações, ou seja, não alienação fiduciária do imóvel, mas da concessão. Próximo aqui, CR Quanto Mantiqueira, que é um ativo de transmissão de energia. Aqui ele ressalta que já se encontra operacional desde 2022. Então, aqui sem risco de obra, a, a questão do transmissão é conhecido como sendo filé do setor de energia, né? Que depois de concluído de operacional, o risco vai para praticamente zero. Próximo aqui, Terminal Porto Ponta do Félix. Aqui seria a financiamento de obra de expansão do Porto de Paranaguá, lá no Paraná. Então aqui já tem algum risco de obra, né? Mas, enfim, quando a gente pensa em porto, o Brasil tem um gargalo enorme, que a gente tem contratos fortes, contratos take or pay, ou seja, em que a empresa é obrigada a pagar, independente se o porto conseguir eh, fazer aqui o estoque ou a movimentação. Então também vejo como ok. Aqui, Águas do Rio. Aqui é uma concessão do grupo AEGEA. A AEGEA que tem como controlada a Itaúsa. Então aqui já sabe, né? Risco praticamente zero. Aqui mais de um ativo que também tá operacional. Aqui também outro ativo está operacional, essa concessão aqui da Autopista Litoral Sul. Eu pesquisei, tá e já é operacional, não tem mais risco de obra. Também ok. Ahn, Guarulhos Luz, aqui uma empresa de concessão, uma empresa que faz
aqui de investimento de luz, né? Também aqui considerado como ok. Brava Energia, antiga Enalta também aqui, uma empresa listada em bolsa. Essa V-Ports, essa aqui é uma empresa, é também uma debênture incentivada de Porto. Aqui ela não possui garantias reais, né? Apesar disso, aqui a gente tem um monopólio natural. Aqui é o portos lá da de Espírito Santo que foram privatizados. Então, aqui incomoda um pouco o fato de não possuir garantias reais, né? Mas, enfim, aqui parece estar tudo tranquilo, tá? Então, foi isso aqui, um vídeo um pouco mais técnico, um vídeo um pouco mais chato. Se você chegou até aqui, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!